Alô? Alô? Bom dia. Tá frio, né? Tá muito frio. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Mateus 20, 25 a 28. Vamos ler em silêncio. Daqui a uns 2 minutos, 3 minutos, a gente vai fazer uma reflexão sobre essa passagem nessa manhã. Tá bom? Mateus 20, 25 a 28. Tá bom? A palavra diz assim nessa manhã. Jesus chamou e disse: Vocês sabem que os governos das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Durante essa semana a gente teve algumas notícias trágicas, como a do cara que entrou numa igreja, né, e matou 9 pessoas. A gente tem escutado de pessoas que têm matado outras para roubar um celular. E a gente tem escutado e visto nas notícias e nos posts, no Face, pessoas que matam por nada, como se a vida não tivesse um significado, como se a vida não tivesse valor. Hoje à tarde, às 1h30, vai ter vão passar um documentário no templo, lá na igreja, sobre o Baby Box. Baby Box é o seguinte, é um pastor coreano que ele pegou a ideia lá da Suécia, que ele criou uma caixa na parede da casa, da igreja dele, que tem 2 portas. Tem a porta do lado de fora, onde vem a mãe que não quer mais o seu bebê, e coloca seu filho ali, e ela fecha. Aí toca uma campainha. Aí esse pastor vem por dentro, ele abre, ele pega o bebê. Mas por que ele teve essa ideia? Por que ele viu essa necessidade? Porque na Coreia muitos bebês eram abandonados. E alguns tinham a sorte de alguém encontrá-lo antes que ele morresse de frio. Mas muitos morriam devido ao frio, devido à fome, um monte de coisas. Então esse pastor, ele teve essa ideia, ele viu essa necessidade, ele criou essa caixa. Mas a gente vendo o documentário, ele conta a história de algumas pessoas, de mulheres que escreviam as cartas, mães que escreviam a carta e diziam: olha, meu filho ele é defeituoso,
Ele é deficiente, eu não posso cuidar dele. Eu sei que o Senhor pode, me perdoe. Outras escreviam, uma delas, de tantas, uma delas escreveu assim, o nome dele é tal. Eu não vou conseguir criá-lo, mas por favor não mude o nome dele, porque um dia no futuro eu quero encontrá-lo e explicar o que aconteceu. A grande maioria das mães que colocavam seu filho lá eram mães jovens, que não podiam ter filhos. Algumas eram por causa da dificuldade que elas tinham, porque o filho era deficiente. Mas a maioria assustadora dizia o seguinte na sua carta: eu não posso criar esse filho, porque senão ele vai acabar com a minha vida. Eu preciso tocar a minha vida. Eu preciso seguir com ela. Eu preciso seguir em frente com a minha vida. Mas esse bebê, ele vai acabar com a minha vida. E num mundo hoje, numa era que as pessoas se preocupam tanto em viver de uma maneira saudável, comer coisas boas, curtir a vida. Numa era e numa época onde as pessoas fazem de tudo pela sua própria vida, pela sua saúde, querendo viver mais. Não é contraditório ver documentários e ver notícias de pessoas morrendo e morrendo por besteira. A vida perdeu o sentido. A vida perdeu o sentido. E sabe, quando a gente perde o sentido da vida, e quando a gente olha para a vida do próximo, a vida alheia, e a gente não vê valor nela, a gente acaba perdendo nossos próprios valores da nossa vida. Por quê? Porque a vida hoje está atrelada em como eu vou ser bem-sucedido. O sentido da vida está ligado ao que posição será que eu vou ocupar na sociedade? Que realizações eu vou fazer quando eu crescer? Será que eu vou ser famoso? Será que eu vou ser rico? Será que eu vou ser bonito? Será que eu vou ser aceito? O sentido da vida está atrelado nisso. E a gente se perde. O homem se perdeu. O homem se perdeu dentro de si. O homem se perdeu dentro do seu individualismo. O homem não consegue olhar para o próximo. O homem não consegue olhar para as outras vidas e ver uma vida. A vida do próximo, a vida dos outros, não faz o menor sentido para nós. E a pergunta é: como restaurar o sentido real da vida? Como restaurar o valor que a vida tem? Não esse valor que o mundo coloca, que o mundo diz que a gente tem que ser bem-sucedido, que a gente tem que ser famoso, tem que ser rico. Não esses valores tão relativos. Mas qual é o verdadeiro sentido da vida e como a gente recupera isso? Como a gente recupera enxergar para a vida do próximo e ver que ela tem valor? Como a gente consegue com isso recuperar o valor de nossas vidas? O título da palavra de hoje é A Preciosa Vida Alheia. A preciosa vida alheia. A vida dos outros. E essa passagem que a gente leu, eu considero, na minha opinião, uma das passagens mais esquisitas da Bíblia. 2 discípulos de Jesus, muito nonsense. Os caras não têm noção nenhuma. Os caras passaram 3 anos com Jesus, vendo os milagres, vendo o que Jesus falava, ouvindo o que Jesus falava, vendo como Jesus ajudava os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos. E mesmo assim, no momento em que Jesus está para morrer, naquela semana, eles vão lá e dizem: Jesus, eu quero te pedir um negócio. Nessa passagem fala que foi a mãe deles, mas num outro evangelho fala que foram eles. E dizem: olha, a gente quer te pedir uma coisa, Jesus. Na tua glória, quando tudo estiver certo, quando você se sentar no trono e o seu reino for estabelecido, a gente quer sentar um do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Como se eles não tivessem aprendido nada. Como se eles pudessem pedir tal coisa. Como se eles quisessem, pela posição que eles vão ocupar, exercer algum poder, exercer alguma influência. E que Jesus responde para eles é algo fantástico. Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque para você sentar nisso,
Você tem que participar comigo do meu batismo. E qual é o batismo de Jesus? Qual vai ser o batismo de Jesus? É o sofrimento, é a crucificação, é a morte. E a ressurreição depois. Mas eles têm que participar disso primeiro. Mas aí Jesus continua, olha, vocês vão participar do batismo comigo, mas tem um problema. Esses lugares que vocês querem já está reservado para outras pessoas. E quem reservou foi Deus. Não cabe a você dizer que eu quero isso, eu quero aquilo. Mas aí Jesus continua na sua resposta, ele diz o seguinte, sabe? Os governantes dessa terra, os governantes, as pessoas importantes, elas vivem sobre as outras. Elas vivem sobre as outras, exercendo poder, exercendo influência. Mas entre vocês não vai ser assim. Porque sabe qual é o grande problema do homem? Quando o homem ele tem o poder, o homem ele consegue influenciar outros. O homem se torna um tirano. No Brasil, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que ano? 1888. Mas antes disso, tinha os escravos que obtinham a carta de alforria e eles eram libertos pelo seu senhor. Mas sabe o que eles faziam? Eles compravam escravos e maltratavam os escravos da mesma maneira. O cristianismo era perseguido, era uma religião não lícita. Mas em 312, Constantino se converte. O cristianismo vira a religião oficial do Império Romano. O que a igreja faz? Vai para o poder. O que ela faz? Detona, ela se corrompe. Davi estabelecido em seu trono. Depois de tantas conquistas e tantas coisas. O que ele faz? A gente vê em 2 Samuel 24, que ele faz o recenseamento. O que é o recenseamento? Ele só conta os guerreiros, o tamanho do seu exército. Por quê? Porque quando você está no poder, quando você está por cima, você não enxerga pessoas, você enxerga números. Quando nós estamos no poder, não enxergamos vidas, nós enxergamos nós mesmos. A perpetuação do nosso poder, é isso que nós enxergamos. Quando a gente vive nessa busca desenfreada pelo nosso individualismo, pelo nosso sucesso, pelo nosso bem-estar, pelo nosso se dar bem na vida, a gente não enxerga pessoas, mas a gente enxerga degraus que nós temos que subir em cima para sermos bem-sucedidos. Quando vivemos essa vida tão louca e tão corrida que o mundo nos diz para viver, para alcançar todos esses objetivos que o mundo diz que é bom, nós não enxergamos vidas, não enxergamos pessoas, mas enxergamos inimigos e concorrentes. E onde está o sentido da vida? E o que adianta se matar de estudar se você perdeu o sentido da vida? O que adianta você levantar todo dia de manhã, se arrumar e ir para o trabalho, achando que isso é o sentido da sua vida? Pois eu quero te dizer nessa manhã que esse não é o sentido da sua vida e nem das pessoas que te cercam. Mas existe uma narrativa em João 13, onde os discípulos estão sentados à mesa com Jesus, prontos para comer. Mas tem um problema. Todos estão com os pés sujos. De tanto andar nas ruas empoeiradas de Jerusalém, todos estão com os pés sujos. E nenhum dos discípulos se dá o trabalho de levantar, pegar a bacia d'água e lavar os pés dos outros. Sabe por quê? Porque esse é o trabalho de um servo, é o trabalho de um escravo. Eles não podem fazer isso, afinal eles são os discípulos de Jesus. Eles são os seguidores do Mestre, do Messias. Eles não podem fazer isso, eles não podem se rebaixar. Enquanto eles discutiam quem era o maior entre eles, a vontade e o querer servir não passou pelas suas cabeças. Até que então, Jesus se levanta. E o começo da passagem em João 13 diz que Jesus, sabendo que a hora dele tinha chegado e queria voltar para o Pai, amou os que eram seus e o amou até o fim. E a passagem continua dizendo que Jesus sabia que Deus tinha colocado toda a autoridade,
tudo, os céus e da terra sob os seus pés. Ou seja, Jesus sabia que ele era o cara mais alto de todo o ranking. Jesus era o número 1. Jesus estava lá em cima. Ele estava exercendo todo o poder do universo. Estava com ele. Mas o que esse Jesus faz? Ele se levanta. Ele tira a sua túnica. Ele enche uma bacia com água, põe uma toalha na cintura. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pés sujos. Que não estavam nem aí. Porque não queriam se rebaixar. Pé sujo de pessoas que tinham como posição o sentido da sua vida. A posição que eles ocupavam, o sentido da sua vida. A importância deles estava em o que eles faziam. E sabe, entre os que estavam com o pé sujo estava um cara que não só o pé estava sujo, mas o seu coração estava enegrecido. A Bíblia nos diz que o diabo já tinha convencido Judas a trair Jesus. E Jesus, ele não está lavando o pé. João, Pedro, Judas. Opa, ele não pula. Mas ele faz questão de lavar o pé de Judas, que ele sabia que ia o trair. E quando Jesus ele termina, ele se senta, ele põe a sua túnica, ele olha para os seus discípulos agora com os pés limpos e diz: eu sou o mestre. Vocês me chamam de mestre? Pois bem, eu sou o mestre. Vocês têm razão. Mas vocês viram o que eu fiz? Apesar da posição que eu estou, apesar de ser o que eu sou, o Deus Todo-Poderoso, grandioso, apesar de ser tudo isso, vocês viram o que eu fiz? Eu lavei o pé de vocês. Vão e façam o mesmo, porque vocês serão felizes. Sabe quando a gente vive essa vida buscando essa loucura de ser bem-sucedido, de ter muito dinheiro, de ser famoso, de ter todos os homens e todas as mulheres na nossa vida, todos que queremos ter? Sabe quando a gente vive essa loucura de querer ser o top de todos? Sabe o que isso nos traz? Não nos traz felicidade, mas nos traz miséria. Miséria porque nós nos fechamos no nosso próprio mundo. Nós esquecemos de que nós não pertencemos a esse reino. E a gente vem aqui, a gente pode muitas vezes dizer e cantar que a gente é de Cristo, consagra a minha vida a Ti somente. Tudo isso que eu procuro desesperadamente por Deus, que eu quero a Sua face. Mas será que é verdade? Será que a gente mesmo sendo cristão, a gente não tem buscado as coisas que o mundo busca? A gente não tem buscado um sentido para as nossas vidas, não do que a palavra diz, não do que a Bíblia nos diz, não do que Deus nos diz, mas temos buscado um sentido para a nossa vida a partir da perspectiva, do parâmetro que o mundo nos diz que é vida. E a gente não consegue fazer uma coisa e nem outra. A gente não consegue buscar Deus, porque o nosso coração está aqui. E a gente não consegue, aqui no mundo, fazer todas essas coisas porque nos pesa a consciência. E a gente fica nesse meio termo e a gente não sabe o que fazer. Tinha a história de um menino chamado Daniel Briggs, 16 anos. Morava em Nova York. Ele tem um irmão menor. Daniel, ele não era que nem os jovens da idade dele. Daniel, ele gostava de ficar com pessoas, sabe? E quando ele descobriu que o vizinho dele estava com câncer, um senhor, não é um moleque da idade, é um senhor que estava com câncer, ele ia todo dia lá. Pegar na mão, conversar, ele ficava horas e horas, Daniel ficava horas e horas conversando com seu vizinho que estava com câncer terminal.
E quando o vizinho morreu, Daniel continuou indo à casa do vizinho. Para quê? Para consolar a esposa, para falar com a esposa. Daniel, com 16 anos, ele não era um cara que curtia muito esses esportes populares. Não curtia futebol, não curtia futebol americano, basquete, beisebol. Mesmo morando em Nova York, o que ele curtia era caçar. Ele amava caçar. E era o que ele mais gostava de fazer. Mas só que a vida de Daniel era uma miséria na escola. Ele sempre sofreu bullying. Sempre sofreu bullying. No começo, as outras crianças, os outros adolescentes só xingavam. Só ficavam zoando e xingando ele. Mas depois de um tempo, eles começaram a tacar lixo em Daniel. E tacar lixo, e xingar e amaldiçoar. Depois de um tempo, eles começaram a agredir Daniel. Ou obrigavam a lamber a janela do ônibus do lado de fora. E um dia Daniel escreveu uma mensagem para um desses meninos e disse: olha, eu não entendo por que vocês fazem isso. Porque eu sei que eu não sou, vocês não gostam de mim, é por isso mesmo que eu não fico perto, eu não interajo com vocês. Por que vocês fazem isso comigo? E a resposta que ele obteve foi brutal. Ele disse: olha, Daniel, faça um favor para o mundo. Você gosta de caçar? Pois bem, pegue uma arma dessas e se mate. E Daniel, naquele dia, ele decidiu que ele ia se matar quando chegasse em casa. Então, ao descer do ônibus escolar, ele disse ao motorista. O motorista disse a ele: até amanhã, Daniel. Ele disse: você não vai me ver amanhã. E Daniel vai para casa. E ele manda uma mensagem para o seu único amigo e diz: hoje eu vou me matar, mas por favor não conte a minha mãe. E os pais estavam num jogo de basquete do irmão menor de Daniel e perderam a ligação. Esse amigo tinha falado, acho que para o pai dele, que não era muito amigo do pai de Daniel. E ele olhou e falou: eu perdi a ligação, mas depois eu ligo. E depois ele recebeu a ligação de um outro cara, que ele não conversava muito, contando o que aconteceu. E ele saiu correndo, os pais chegaram em casa. E Daniel já estava morto. E a mãe disse: se eu tivesse atendido aquela ligação, eu não teria perdido meu filho. Mas a grande questão, pessoal, é como a gente olha para a vida alheia. Como a gente olha para a vida dessas pessoas. Como você olha para a vida da pessoa na sua escola, que é isolada, que sofre bullying. Como você olha para essas vidas. O que você sente? Tem sentido? A vida dela tem sentido? Porque a Bíblia nos diz em 1 Gênesis 26, 27 que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem para ser a sua representação no mundo. Deus criou o homem com a sua imagem e semelhança. Mas a gente não consegue enxergar isso. Porque perdemos o sentido da vida. Porque perdemos, por causa do pecado, por causa do nosso individualismo, a essência da coisa. E a gente não consegue olhar para o próximo e dizer: você também é imagem e semelhança de Deus. E nós nos perdemos no nosso próprio mundinho, nós nos perdemos nas nossas próprias realizações, nas posições que nós queremos ter. Herman Bavinck, ele é um teólogo holandês que nasceu, viveu final de 1800, 1900. Ele diz o seguinte: o homem, ele não tem ou possui a imagem de Deus. O homem ele não tem a imagem de Deus. O homem ele não possui a imagem de Deus, mas o homem é a imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, ele não tem. Não é um acessório que ele pode tirar e descartar quando ele quer. Nem o pecado conseguiu detonar isso, acabar com isso na vida do homem. O que o pecado faz é corromper a imagem de Deus, é deformar a imagem de Deus no homem, mas mesmo assim, o homem é a imagem de Deus. A pessoa que sofre bullying na sua escola, por sua causa talvez, é a imagem de Deus.
Aquele que vem te pedir esmola é a imagem de Deus. Daniel, que se matou, é a imagem de Deus. Os bebês jogados fora porque iam acabar com a vida das mães são a imagem de Deus. Eles não têm, eles são. Mas a gente não enxerga isso. E a pergunta é como enxergar tudo isso? Como olhar para a vida alheia e dizer que ela é preciosa? Como olhar para a vida de alguém que está sofrendo, tendo necessidades, do órfão, da viúva, do estrangeiro, e dizer, você é precioso? Como é que isso pode acontecer em nossas vidas? Como podemos restaurar o sentido e o valor da vida das pessoas? E por consequência das nossas também. Voltando para a passagem de hoje, Jesus continua. Olha, mas com vocês não vai ser assim. Vocês sabem que os poderosos governam e exercem influência, mas vocês não. Olha o que vai acontecer com vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Sabe como a gente restaura o sentido e o valor da vida alheia? Servindo. Servindo quem? Essa pessoa. Servindo. Não olhando de cima para baixo como se eu estivesse no poder, mas olhando de baixo para cima. Servindo. Por quê? Porque quando eu sirvo, eu vejo a pessoa. Quando eu sirvo, eu sei por que eu estou servindo. Por quê? Porque o Filho do Homem serviu. Porque o Filho do Homem lavou os meus pés. Porque Jesus limpou o meu coração. Quando eu sirvo, eu tenho noção disso. Quando eu sirvo, eu sei que eu não sou nada, mas um Deus Todo-Poderoso resolveu fazer isso por mim. A minha vida também não tinha um sentido. Eu era um perdido. Mas eu descobri em Jesus a razão do meu viver. E se um dia eu decidir ser como Ele, eu preciso me preparar para ter a bacia e a toalha para lavar os pés das pessoas desse mundo que sofrem. Quando a gente serve as pessoas, nós enxergamos o valor delas. Quando servimos as pessoas, nós enxergamos a imagem de Deus nelas. Quando servimos as pessoas, não com o interesse de querer algo em troca, não com o interesse de ser reconhecido por isso, porque se a gente fizer isso, a gente volta lá atrás de novo. Mas se a gente o faz, porque Cristo o fez por amor a Jesus, a gente consegue entender que toda a vida tem valor, que a vida tem um sentido, que tudo isso foi conquistado numa cruz de madeira, na morte do Todo-Poderoso. A sua vida não tem valor? Tem sim. A sua vida não tem sentido? Tem sentido? Tem sim. A vida da pessoa que está do seu lado tem valor e sentido? Tem sim. Mas a gente só vai enxergar quando nos dispusermos a sair, a descer do nosso pedestal de cristal e servir. Servir sem interesse. Servir sem querer coisas com intenções secundárias, mas simplesmente servir. O mundo não precisa de pessoas que apontem o dedo. O mundo não precisa de pessoas que dizem, você está errado. O mundo precisa de pessoas que servem. Que servem. Daquele tiroteio de Charleston, sei lá, 9 pessoas morreram. Vocês viram o que a família fez com ele depois? O rapaz que pegaram, ele está lá com 2 guardas atrás. Tá? Aparece numa tela.
E a família das pessoas que ele matou, uma das famílias vai lá e diz o seguinte: você tirou de mim algo que eu tinha como mais precioso. A minha dor nunca vai acabar, mas eu te perdoo. E quando você nos matou, nós estávamos fazendo um estudo bíblico. Pois quando você sair daí, toda quarta-feira à noite, nós temos um estudo bíblico. E você é muito bem-vindo. Precisamos de menos julgamento e mais bacias. Precisamos de menos dedos apontados, mas precisamos de joelhos dobrados. E essa passagem tão esquisita da Bíblia, que eu considero uma das mais estranhas, nos mostram que o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que podia ser servido por uma legião de anjos, por toda a hoste celestial, Jesus podia ser servido. Mas ele vem para servir o homem, porque ele enxerga o homem, porque ele ainda sabe que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E isso precisa ser restaurado. Como? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Time de Deus. A gente aqui dentro tem vários anos diferentes, 98, 2.4. E a gente tem pessoas diferentes aqui dentro. A gente tem pessoas que talvez você olhe e você considere um loser. Pessoa que você olha e você considere um nada. Mas eu quero te dizer que há valor nessa vida. Há valor. Você vai prestar vestibular e você não sabe o que prestar? Não preste aquilo que vai te dar muito dinheiro. Não preste aquilo que você achando que isso vai te dar uma vida estável. Não escolha uma carreira achando que você vai ter uma posição social bem tranquila e as pessoas vão te admirar. Escolha uma profissão onde você possa servir pessoas. Olha, mas não precisa ser só médico, dentista, não é isso. A profissão que você escolher, qualquer uma, serve para servir pessoas. Qualquer uma. E o que você carrega de mais importante dentro de você, no seu coração, é o Evangelho de Cristo Jesus, que se entregou para dizer que você tem um valor, que existe sentido na vida, não só na sua, mas das outras pessoas. Então, meus queridos, vocês serão felizes se fizerem o mesmo que Cristo fez, que não veio para ser servido, mas para servir. E que você possa servir, primeiro começando dentro da sua casa, arrumando o seu quarto, estudando, lavando a louça, sei lá, obedecendo aos seus pais. Servindo aqueles da escola que não têm amigos, daqueles que ficam sozinhos e isolados. Eu já falei isso para vocês, mesmo aqui no time de Deus. E quando vocês se formarem e vocês entrarem no mercado de trabalho, enxerguem pessoas. Como? Através do serviço. E que Deus possa te abençoar. Queria fazer uma oração nessa manhã. Vamos nos levantar. E se todas as notícias que eu te falei nessa manhã, que aconteceram nessa semana, não mexe com você, porque não tem a ver com a sua vida, alguma coisa está muito errada com você. Se a morte de Daniel Briggs lá em Nova York não mexe com você, alguma coisa está muito errada.
Se a morte de 9 pessoas que morreram enquanto faziam um estudo bíblico numa igreja lá nos Estados Unidos não mexe com você, alguma coisa está muito errada. Se você é que nem aqueles que teve uma reportagem na Veja 2, 3 semanas que existem mais cachorros do que crianças hoje, se isso para você é normal, então alguma coisa está muito errada. Se a vida não tem valor para você, não tem sentido para você, então, meu querido, algo está muito errado. Se você não enxerga o valor da vida da pessoa que está do seu lado, que você convive todo dia, alguma coisa está muito errada. E se você acha que a sua vida não tem valor e não tem um sentido, alguma coisa está muito errada. O que nos falta? Nos falta lembrar do exemplo de Cristo Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que estava lá desde o início. O exemplo dele de serviço. Se a sua vida não tem valor, eu quero dizer que tem valor, porque Cristo Jesus morreu por você. Para que você tenha vida e não tenha uma vida medíocre, mas vida em abundância, uma vida eterna. Esse é o valor que você tem. E a pessoa do seu lado, é aquela pessoa que talvez Deus esteja falando para você, tem um valor. E você só vai conseguir enxergá-lo se você seguir o exemplo de Cristo, de servir. De servir. É só isso. Sem interesse algum. Então qual vai ser a nossa oração? A primeira é de pedir perdão a Deus, porque não temos enxergado o valor e o sentido da vida que Ele nos dá. A segunda é agradecer pelo valor e o sentido que Cristo dá em nossas vidas. O terceiro é: me ajuda, Deus. Me ajuda, Santo Espírito de Deus, a servir esse mundo que tanto precisa. Então vamos ter alguns minutos de oração e depois vamos louvar a Deus.
te adorar. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó Senhor. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó meu mestre, pronto pra te servir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, dos meus pecados. Purifica-me, pois eu quero ser como tu, meu coração deseja te adorar. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó Senhor. Eu quero ser santo, separado pra ti, ó meu mestre, pronto pra te servir. Sabe, depois que eu vi esse documentário, essas notícias, tudo que eu queria fazer era correr para minha casa e abraçar as minhas filhas e abraçar a minha esposa, porque a vida tem um valor. Era tudo o que eu mais queria naquela hora, olhar para elas e dizer: olha, eu amo muito vocês. A vida tem um sentido, pessoal. Seus pais têm um valor imenso para Deus. Seus irmãos, todos têm um valor imenso. É que você possa sair daqui nessa manhã com a vontade de chegar em casa e abraçá-los e dizer: obrigado, eu te amo. E não só durante essa semana, mas por toda a sua vida, que você se disponha a servi-los com amor. Senhor nosso Deus, queremos nessa manhã, constrangidos, te agradecer, Jesus, porque o Senhor nos serviu, mesmo sendo Deus, mesmo sendo tão poderoso, tão grandioso. E nós queremos seguir o teu exemplo, não porque queremos alguma coisa em troca, não porque queremos entrar no reino dos céus, não porque queremos reconhecimento, mas simplesmente porque o Senhor assim o fez. E fazendo isso, o Senhor deu valor às nossas vidas. O Senhor deu valor à vida dos inimigos. O Senhor deu valor à vida que o Senhor próprio nos dá. E assim queremos viver não só essa semana, Deus, diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos funcionários, dos nossos chefes, mas queremos viver assim por toda a nossa vida, para nunca mais perder o sentido e o valor que a vida tem. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar e nos guiar a servirmos, assim como fez o Teu Santo Filho Jesus. Obrigado, é o que nós te pedimos e oramos. Em nome de Jesus, amém. Avisos.